Olá, amigos da doutrina espírita, irmãos, desde já agradecemos a todos aqueles que acessam o nosso canal. Vamos então para mais um episódio de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para isso, vamos nos elevar em oração, pedindo a Deus, o nosso Pai de bondade, que nos abençoe nesse instante, abrindo os nossos corações para o entendimento, a nossa memória, a nossa compreensão, para o entendimento dos seus ensinos, amigo querido, e que possamos todos fixar esses ensinamentos, e mais do que tudo, fortalecer a vontade de vivenciá-los no nosso dia a dia, na nossa vida. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Francisco Otaviano. Nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, os itens 14 a 17, 25, 29 e 30. Todos nós somos habitantes do planeta de provas e expiações, assim classificados segundo a doutrina espírita, e aqui estamos para que se dê ao nosso alavancamento para as projeções espirituais mais elevadas. Estamos aqui para que dê a nossa renovação, a nossa purificação, redenção, enfim, para que possamos evoluir moralmente e espiritualmente. Para tal, passamos por experiências. Essas experiências são experiências que precisamos sempre entender que são educativas e não punitivas, porque Deus é amor e Deus não pune. Esses momentos, essas experiências que são difíceis, com certeza, muitas vezes, elas são educativas, elas servem para nós despertarmos para algo maior, para nos corrigirmos, enfim, para nos reeducarmos. E essas dificuldades se apresentam para todos nós do planeta. Em algum instante da nossa existência, vamos ter enfrentamentos mais difíceis. Ora, problemas de doença física causados por acidentes, doenças, ou a tristeza da perda de entes queridos, enfim, problemas financeiros, enfim, alguma coisa que nos abale. Será então o momento da nossa dor. E essa dor tem extensão variada, às vezes é tão passageira, às vezes é mais demorada, é muito intensa ou é mais suave. E também o modo de aceitá-la varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que passam por essas situações carregadas de paciência, de compreensão, não têm revolta, seguem confiantes vivendo o dia presente, porque Jesus mesmo ensinou. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta sua aflição. Está em Mateus capítulo 6, 19, 21, 23, 24. Então, é um exemplo para nós, né? Nós suportarmos aquele momento da dificuldade com tolerância, aguardando esperançosamente o dia de amanhã, né? A solução do nosso problema. Há outros, portanto, que encaram o problema com muita raiva, com revolta, com desespero até, levando às vezes essa criatura até a loucura, porque se desequilibram por causa de seus pensamentos negativos, os seus fluidos tornam-se absolutamente desequilibrados, levando essa criatura ao desequilíbrio total, e essas pessoas às vezes buscam como saída a porta do suicídio. É um tema muito delicado esse, e vamos tentar esclarecer como nos esclarece a doutrina espírita. O suicídio é marcado pelas estatísticas e é um problema preocupante para a sociedade. Dizem as estatísticas que não há um foco central, um ponto que se possa determinar a causa desse modo de se apresentar.
dessa atitude, não é? Porque nos países superorganizados ocorre o suicídio, nos países menos organizados, nas classes pobres, nas classes ricas, entre jovens, entre crianças, entre idosos. Então as criaturas chegam a este comportamento porque estão desalentados, na verdade, né? Não conseguem forças. Muitos dizem que coragem seria o contrário, né? A falta de coragem para o enfrentamento do problema, para o enfrentamento de sua condição interior de desânimo total. E então buscam como solução essa saída. Não é coragem. Coragem deveria ser usada para o enfrentamento que a vida está oferecendo naquele instante e que talvez seja até um momento passageiro, um momento rápido. Então, o suicídio acontece. Por quê? Por que as pessoas se sentem desamparados? Porque sofreram uma desilusão amorosa, ou foram traídos, ou um fracasso financeiro, ou porque perderam um ente querido, ou porque estão com alguma doença grave às vezes. Então, normalmente existe um motivo, e esse motivo também pode ser um desequilíbrio emocional ou um desequilíbrio espiritual que foi menosprezado e ele foi se ampliando e a pessoa chega nesta condição de desequilíbrio total e de buscar o suicídio. Muitos até o buscam de maneira planejada. Eles estão conscientes do que vão fazer, querem praticar esse ato. Outros não, outros procuram no momento do desvario, às vezes até quando estão sob o efeito de drogas, alguns remédios fortes, ou mesmo álcool ou outras drogas, levando-os a essa atitude por causa do desequilíbrio. O suicídio. Nós precisamos pensar que somos todos seres muito importantes na máquina do universo. Deus nos criou e nos ama. E cada um de nós é uma peça. Como se fosse uma pequenina peça, podemos ser a menor até dessa máquina. Né? Uma máquina imensa que tem um parafuso pequeno que seja retirado, ela não vai funcionar, ela vai desequilibrar, não vai cumprir a sua função. Então, o mesmo se dá quando algum de nós resolve se retirar desse complexo maravilhoso que é a vida. Vai haver uma desestruturação em todos os setores que essa pessoa está colocada e que ela atua. Vai haver uma descompensação no seu serviço, no seu âmbito social, na sua família, especialmente, e vai gerar a esta criatura um desequilíbrio, porque ela está no momento que lhe falta a lucidez espiritual para compreender que esta não é a solução. Todas as religiões e as filosofias são contrárias a esse ato, porque todos são em favor da preservação da vida, esse dom, esse bem que nos foi ofertado por Deus. Deus nos deu a vida e a Ele cabe o direito de tirá-la no momento propício, no momento necessário em que já demos cumprimento das nossas tarefas a que viemos. Então, nós temos responsabilidade também com aqueles à nossa volta e devemos sempre observar quando temos algum ente conhecido, querido, ou mesmo até desconhecido, que apresenta um comportamento estranho, muito depressivo, muito retraído, absorvido em alguma coisa que não sabemos o que é, que se retira, inclusive, das atitudes normais, das atitudes cotidianas que praticava. Então, atenção quando temos um ente querido que assim se porta. É o nosso dever cuidar deles. Inclusive, existe um número, se passar pela cabeça de algum de nós, esse desalento pela vida, o número 188, ele funciona no território nacional. Mas existem pessoas especializadas que ouvirão, orientarão e tentarão ajudar aquele que se encontra nesse desespero de tentar colocar término à vida.
E nós podemos, então, também argumentar às criaturas. Aqueles que querem partir porque perderam seus entes queridos na expectativa de encontrá-los, nós vamos dizer que esse encontro não haverá se essa partida for desta forma, violentando o corpo humano, esta ferramenta preciosa que nos é emprestada para vivermos mais uma experiência. Sabemos que a vida prossegue, nós somos seres imortais, existe tempo, cada um de nós recebe um tempo para aqui estarmos, uns vão primeiro, né? Tomam um ônibus primeiro, outros vão depois, todos nós nos encontraremos, porque o amor não se perde. Então esse ente amado que partiu primeiro e que nos está causando tanta saudade e é compreensível, ele está vivo, ele está em outra esfera, ele está no plano espiritual e nós nos encontraremos aguardando, dando cumprimento às nossas tarefas que ainda faltam realizá-las. Nós ainda temos um tempo, por isso aqui estamos. Então não dá como precipitar essa partida na expectativa de encontrá-los, porque não nos encontraremos. Aquele que pratica o suicídio encontra-se por algum tempo com muita desordem mental, espiritual e em sofrimento. Então não haverá esse encontro. Outros dirão, eu acabo com o meu sofrimento. Tem lá algum sofrimento, seja ele qual for, só que a criatura continua ela mesma. Nós continuamos nós mesmos na nossa essência. Nós levaremos conosco os nossos problemas. Se tivermos que sofrer uma dor, continuará essa dor no tempo que foi determinado, que foi necessário para que a sentíssemos. Então, a morte não vai terminar com o sofrimento, ela vai arranjar mais um sofrimento se essa morte for provocada. Então, não é o fim do sofrimento. Nós suportarmos sim essa dor com galhardia, com coragem e esperança, esse é o fim do sofrimento. Essa dor não tardará a terminar. Muitos outros que não acreditam na vida após-morte, nós podemos falar, a vida existe, porque os cientistas assim o comprovam. Há muitos relatos de pessoas que entraram em estado comatoso e vivenciaram situações na espiritualidade e vêm contando, eles voltam contando o que viram, vem até o próprio corpo ali. Outros que praticam a terapia de vidas passadas, TVP, né, que é feita por especialistas que não são religiosos, que não são espíritas, eles tratam isso, a vida passada. Se existe a vida passada, a pessoa desencarna e não morre, porque ela vai viver uma outra vida. Então, mais um momento para nós conversarmos e tentarmos convencer, mais um acontecimento para convencermos as criaturas que a vida existe, a vida prossegue, nós continuaremos vivos. Outros então passam por alguma tragédia financeira ou alguma coisa que os envergonha perante a família. Então acho que se desaparecerem, essa vergonha desaparecerá. O amor, como dizia Pedro, cobre a multidão de pecados. Aquele que ama, ele quer estar perto, ele quer ajudar, ele não sente vergonha, ele sente necessidade, inclusive, de abraçar carinhosamente o seu ente querido para auxiliá-lo, para reerguê-lo. Então, terminar com isso achando que é uma vergonha vai provocar um problema muito maior. Aqueles entes queridos que gostariam de estarem juntos conosco, lutando para que possamos passar pela dificuldade e vencê-la. Então, outros ainda, acabar com a minha vida. Eu quero acabar com a minha vida, a vida é minha. Não é? O argumento é esse, por que eu não posso? A vida é minha, com toda certeza a vida é sua. Nós sabemos disso, que você tem o livre-arbítrio, todos nós temos o livre-arbítrio e podemos utilizá-lo, porém ele é proporcional à responsabilidade que teremos depois. Nós teremos que responder depois por todos os nossos atos.
Isso é liberdade, né? É conseguir responder e arcar com todas as consequências dos nossos atos. Podemos fazer o que quisermos. Paulo de Tarso dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso sim fazer tudo o que eu quero, mas será que é bom que eu faça tudo o que eu quero? Será que não há coisas que incorrem outras consequências graves que nós teremos que arcar e será bem pesado para nós? Então é preciso pensar as consequências de todos os nossos atos em todos os instantes da nossa vida. Nós estamos aqui para que se dê o nosso aprendizado. E depois como? Como responder a Deus, né? Pela nossa atitude. Foi traçado para nós carinhosamente um roteiro nessa existência. Foi nos dada essa oportunidade. Muitos estão aguardando essa oportunidade de virem à Terra encarnados para virem fazer as correções, para virem devolver, para virem aprender, para virem praticar o bem, porque assim nós nos comprometemos cada vez que aqui voltamos. Nós prometemos, nós queremos vencer mais uma etapa, queremos ascender, queremos subir os degraus da evolução. Como explicar a Deus, né, que nós lesionamos esse corpo físico que é tão perfeito, que nos foi emprestado temporariamente. Então, o suicídio não deve ser a porta da saída. Há um caso de um homem chamado Francisco Teodoro, de 1914. Esse homem, ele era dono de uma fábrica têxtil. Essa história foi citada num livro espírita. E ele se vê à frente do fracasso financeiro. Ele ia perder todos os seus bens, porque ele tinha muitas peças de tecido e precisava vender o seu estoque. E ele não conseguia, e ele precisava pagar os outros fornecedores. E esse homem entra em desespero, e então busca como sair do suicídio. Esse homem, esse espírito, passou muito tempo em desalinho, muito desorganizado espiritualmente, e ele tem condições 30 anos depois de voltar ao local. Ele pede para ir lá ver a sua fábrica, para ver o que havia acontecido, no que ela havia se transformado. E qual não foi sua surpresa, que ele vê uma fábrica próspera, produzindo muito. E muito admiradamente ele pergunta àquele que o acompanhava, aquele espírito que o acompanhava, e ele diz: não, 5 dias depois de sua morte, o seu gerente conseguiu vender todo o seu estoque, quitar toda a dívida e reergueu a sua fábrica. Então, por 5 dias. Nem sempre as soluções acontecem, nós sabemos disso, existem problemas que nós teremos que carregar pela vida toda, mas nós podemos, né? Jesus sempre nos disse, nos ensinou que estaria do nosso lado. Não canseis, vós que estáis sobrecarregados, lembrem-se que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu estou por perto, eu ajudo. Como Jesus ajuda? Depende de nós buscarmos esse auxílio através, primeiro, da compreensão da nossa dor. A doutrina espírita é tão lúcida nesse sentido e nos coloca racionalmente diante da explicação o porquê do nosso sofrimento. O causador dos nossos sofrimentos somos nós mesmos. Nós semeamos e agora temos que colher, e devemos colher, né, de nossa responsabilidade. Estamos aqui para isso. Então, a doutrina espírita nos explica sobre o nosso sofrimento, sobre as nossas dores. Então, devemos sempre ter em conta isso. Ninguém é culpado desse problema que estamos vivendo hoje. Nós mesmos. Às vezes a pessoa é o instrumento, sim. Ele é utilizado para que se dê a nossa reeducação. Então, estamos todos aqui para isso, para aprendermos e passarmos por esse problema. Podemos, com mais segurança, se tivermos no nosso coração os ensinamentos de Jesus e se tivermos também
em oração constantemente. Vigiar e orar, ensinou-nos Jesus. Esse é o ensinamento maior. Orar, estarmos sempre com o pensamento elevado, buscando esse apoio, e nós vamos receber. Nós vamos sempre pedir, nem sempre recebemos o que pedimos, mas nós sempre recebemos. A nossa oração, ela é respondida sempre. Nós recebemos o apoio, nós recebemos o conforto espiritual que os amigos vêm e nos dão, as soluções às vezes, a intuição para os nossos problemas. São enviados amigos especiais que nos dão essa assistência, que nos querem bem, que nos sustentam. Nós temos muitos caminhos para nós procurarmos nos nossos momentos de aflição. Então, estamos todos aqui nesse momento, passando por dificuldades, porque o planeta de provas, expiações, mas Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Como ser bem-aventurado, né? Sendo aflito, justamente por isso, porque o momento e a ocasião da corrigenda é o melhor momento, porque já estamos preparados para ela. A vida de todos nós é cheia de percalços, mas se estivermos atentos, se estivermos praticando fraternalmente os atos de auxílio ao nosso próximo, sobretudo, aquele que encontrou o desencanto da vida, que busque então, através de sua vida, auxiliar o outro. Ele não gosta mais da vida, mas ele pode ajudar o outro que está em dificuldade, em desespero, ele pode doar-se. Com certeza vai transformar a sua própria vida e vai reencontrar um encanto pela vida. Vivemos um planeta que é encantador, uma natureza linda, maravilhosa, quanta coisa a agradecer, né? Quanta coisa a observar. O sorriso de uma criança, o nascimento de uma criança, as flores. Então, a nossa vida pode ser, sim, muito útil e ela pode ser muito boa e nós devemos sempre agradecer. Para encerrar este momento, mais um poeminha que se chama Juca Pirama, do grande Gonçalves Dias, o nosso escritor do tempo do modernismo. E ele narra nesse poema a história de um cacique e de seu filho. A tribo foi atacada e esse cacique já velho, quebrado, procura fugir daquele local e seu filho está carregando, mas está chorando, está em dificuldade de aceitar aquele momento tão difícil. E o pai, o velho e sábio cacique, lhe diz: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos só podem exaltar. Gratidão. Vamos então, encerrando, com um desejo bem forte de que todos possam estar bem. Vamos pensar em Jesus, nosso Mestre, e agradecer a Ele, a nossa vida, este momento, e agradecer inclusive os percalços, que eles é que nos farão maiores, mais bravos, mais corajosos. Vamos pedir que todos sejam abençoados por esse Mestre querido e que nós possamos fortalecer em nós o desejo de crescimento. E como uma atitude de caridade, vamos vibrar pela paz, vamos vibrar paz para todos os corações deste planeta. Vamos vibrar saúde para todos que se encontram adoentados, enfraquecidos. Saúde. Vamos vibrar por todos os lares, em especial pelos lares em desarmonia. Vamos vibrar pela harmonia em todos os lares. Vamos vibrar pelo nosso lar. No nosso lar haja essa harmonia. Vamos vibrar a harmonia nos nossos lares.
Vamos vibrar pela nossa pátria querida. Vamos vibrar pelo Brasil. Vibrar patriotismo. Vamos vibrar. E assim nós encerramos, agradecendo a atenção de todos.